A dívida pública brasileira atingiu 81,9% do PIB, o maior nível em 5 anos. E o principal fator de pressão foi o custo dos juros. Quem já está aqui no nosso estúdio para explicar é a nossa analista e editora de economia, Lucinda Pinto. Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Esses números eles aparecem no boletim do setor público consolidado que o Banco Central publica. Então, ele está falando aqui dos dados que juntam, né, o governo federal, os governos estaduais, os municipais e também as empresas estatais, com exceção de Petrobras. Então, a gente preparou uma arte para a gente ver como é impressionante a evolução dessa relação dívida-PIB. Olha, a gente está voltando praticamente ao patamar ali da pandemia. E nesse período, a dívida cresceu muito porque o governo teve que assumir muitos gastos extraordinários por conta daquela situação diferente de proteção social. E depois, ao longo do tempo, a gente viu que esses gastos foram saindo ali do dia a dia do governo, na medida em que a pandemia foi acabando, né? A relação dívida-PIB também diminuiu. E, além disso, a gente tinha um juro bem baixo. A taxa de juros chegou a uma mínima histórica ali de 2%. Então, a gente começou a ver ali, até 2022, uma tentativa de normalização dessa situação fiscal. Só que agora, mesmo sem uma situação extraordinária, mesmo sem nenhuma grande crise sanitária, sem nenhum problema muito diferente, a gente está vendo, então, essa relação dívida-PIB voltar a crescer. E aqui tem muito a ver mesmo com esse custo da taxa de juros. Para a gente ter uma ideia, somente no mês de junho foram gastos 110 bilhões de reais o custo das taxas de juros nesse período. Quando a gente olha, nos últimos 12 meses, o custo dos juros chega a 1,20, praticamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quer dizer, é um custo muito alto e isso ajuda a explicar, fora o fato de que existe ainda também um déficit primário, que é um déficit antes de pagar a conta da taxa de juros. O governo também está com dificuldade de fechar suas contas. Tem um rombo ali no mês de junho, ficou em 55 bilhões de reais. Então, Márcio, o que a gente pode enxergar aqui realmente é uma situação preocupante. E tem um agravante que é o seguinte: os economistas, eles estão prevendo uma desaceleração do crescimento da economia. Então, à medida em que o PIB diminui, essa relação vai ficando maior. A gente está vendo a dívida crescer e o PIB diminuir. Então, sem dúvida nenhuma, é um alerta, né? Um sinal amarelo que se acende aqui a partir desses dados. E, de alguma forma, o mercado sinaliza essa preocupação? Márcio, a gente vê muito claramente o efeito dessa situação, dessa fotografia, sobre os juros futuros e sobre aquelas taxas que são pagas pelos títulos públicos, aqueles que a gente compra, por exemplo, por meio do Tesouro Direto. Então, parece até uma oportunidade para o investidor, porque a gente está vendo alguns papéis, por exemplo, aquele IPCA+, pagando um juro real de 8% ao ano, só que é uma oportunidade para quem consegue investir, mas representa um custo muito grande, obviamente, para o governo. Então, nesse mercado, a gente vê claramente um comportamento preocupado por parte do mercado do investidor. Agora, curiosamente, a gente viu neste dia e neste mês de julho a Bolsa tendo um comportamento positivo. Então, o Ibovespa hoje subiu 0,47%, o dólar subiu um pouquinho ali, né, 0,13%. E no mês de julho, o resultado da Bolsa foi bem positivo depois de meses de queda. Então, o Ibovespa acumula uma alta de mais de 3%, a gente vai ver na próxima tela. E por que a Bolsa sobe apesar disso tudo? Primeiro é o comportamento do petróleo. O petróleo voltou a subir, isso ajudou a Petrobras, as ações da Petrobras voltaram a ter um desempenho positivo, mas também vieram números de inflação mais positivos, isso alimentou a expectativa de algum corte de taxa de juros. O juro vai continuar muito alto, mas qualquer alívio parece que ajuda o mercado. Então, o Ibovespa acumulou uma valorização de 3,57% e o dólar caiu 1,82% ao longo do mês. Muito obrigado, Lucinda Pinto. Bom fim de semana. Para você também, bom fim de semana. Obrigado, Lucinda.